Um brinde ao meu pai, que se livrou dessa mulher nojenta que é minha mãe, minha filha disparou, arrancando risadas cruéis dos amigos em volta da mesa de jantar. Todos esperavam meu choro. Mas eu apenas limpei a boca com o guardanapo, impassível, e peguei meu celular. Abri o aplicativo do banco e, com 3 toques, desfiz o futuro que ela tanto exibia. Quando o celular dela vibrou com a notificação de cancelamento, o sangue fugiu do rosto dela. O silêncio foi ensurdecedor. Eu me levantei, sorri e disse a última coisa que ela ouviria de mim. Meu nome é Teresa, tenho 63 anos e durante 38 anos eu acreditei que tinha construído uma família. Eu estava errada. Tudo começou 6 meses atrás, quando minha filha Júlia completou 38 anos. Ela sempre foi meu orgulho, sabe? Formada em administração, casada com o Ricardo, um advogado que parecia decente, 2 filhos lindos, eu ajudei em tudo. Paguei a faculdade dela, dei a entrada no apartamento, cuidei dos netos enquanto ela construía a carreira. Fiz tudo que uma mãe faz por amor. Mas nos últimos 2 anos, alguma coisa mudou. Júlia começou a ficar diferente comigo. Ríspida, impaciente. Eu ligava e ela cortava a conversa. Eu perguntava dos netos e ela dizia que estava ocupada. Quando eu aparecia na casa dela sem avisar, sentia o clima pesado, como se eu fosse um incômodo. No começo, eu tentei entender. Pensei que ela estava estressada com o trabalho, com os filhos. Eu engolia as respostas secas, os olhares de irritação, as visitas cada vez mais raras. Mas uma mãe sente quando algo está errado. E eu sentia. O divórcio do meu ex-marido Antônio aconteceu há 5 anos. Depois de 40 anos juntos, ele simplesmente decidiu que queria outra vida. Conheceu uma mulher 20 anos mais nova no trabalho e me deixou. Foi doloroso, mas eu superei. Dividi os bens, fiquei com a minha casa, minhas economias e toquei a vida em frente. Júlia ficou do meu lado naquela época. Ou pelo menos eu achava que tinha ficado. 3 meses atrás, comecei a notar comentários estranhos. Júlia mencionava o pai com frequência, sempre elogiando. Dizia que ele estava bem, que a vida dele tinha melhorado, que ele parecia mais feliz. Eu não dava muita atenção, até que um dia ela soltou uma frase que me gelou. Mãe, você já pensou que talvez o papai tivesse razões para ir embora? Eu fiquei em silêncio. Ela continuou. Não estou dizendo que foi certo, mas às vezes as pessoas sufocam dentro de um casamento. Às vezes elas precisam de liberdade. Liberdade. Essa palavra ecoou na minha cabeça durante dias. Eu comecei a perceber que Júlia estava reescrevendo a história do nosso casamento na cabeça dela. De repente, eu era a vilã. A mulher chata que sufocou o pobre homem durante 40 anos. Mas eu ainda não entendia de onde vinha isso. Até que há 2 meses, uma amiga da minha irmã me contou algo que mudou tudo. Ela tinha visto Júlia e Ricardo almoçando com Antônio e a namorada dele, a Viviane. Todos juntos, rindo, como uma grande família feliz. Meu estômago revirou. Júlia estava se encontrando com o pai e a mulher que destruiu nosso casamento e não tinha me contado nada. Eu liguei para ela imediatamente. Júlia, é verdade que você está se encontrando com seu pai e aquela mulher? Silêncio do outro lado da linha. Mãe, ele é meu pai. Eu tenho direito de ter uma relação com ele. Mas você não me contou nada, porque eu sabia que você ia fazer esse drama todo. Olha só como você está sendo. Você não me controla. Ela desligou na minha cara. Eu fiquei ali, segurando o telefone, sentindo meu coração despedaçar. Não era sobre ela ver o pai. Era sobre as mentiras, sobre me excluir. Sobre me tratar como se eu fosse o problema. Nas semanas seguintes, a situação piorou. Júlia parou de me atender. As mensagens ficavam no visto. Quando eu conseguia falar com ela, o tom era gélido, distante. Ela dizia que eu era dramática, que eu precisava amadurecer, que eu tinha que aceitar que as coisas mudaram. Mas eu ainda não sabia o pior que estava por vir. Há 1 mês, recebi um convite no WhatsApp. Era para o aniversário de casamento de Júlia e Ricardo, 15 anos juntos. Uma festa grande, em um salão chique. Eu fiquei feliz. Pensei que era um sinal de reconciliação. Comprei um vestido novo, um presente caro e fui com o coração cheio de esperança.
Quando cheguei ao salão, a primeira coisa que vi foi Antônio. E ao lado dele, Viviane. Os dois estavam na mesa principal, rindo, conversando com Júlia e Ricardo como se fossem família. Meu sangue ferveu, mas eu respirei fundo. Eu não ia fazer escândalo. Eu ia manter a compostura. Me sentei em uma mesa do canto, sozinha. Alguns parentes vieram me cumprimentar, mas a maioria estava na mesa principal, ao redor dos noivos de Antônio e Viviane. Eu me sentia invisível. Durante a festa inteira, Júlia mal olhou para mim. Ricardo também me ignorou. Era como se eu fosse uma estranha naquela festa. E então chegou a hora dos discursos. Ricardo levantou e fez um brinde longo, agradecendo aos sogros, no plural. Ele agradeceu a Antônio pela sabedoria, pela presença, pelo apoio. Não mencionou meu nome uma vez. Nenhuma vez. Depois foi a vez de Júlia. Ela pegou a taça de champanhe, olhou para a plateia e começou a falar. Agradeceu aos amigos, aos colegas de trabalho, aos familiares. Agradeceu ao Ricardo pela parceria. E então ela virou para a mesa principal e disse: Eu quero agradecer especialmente ao meu pai, que sempre foi meu exemplo de força e renovação. Papai, você me ensinou que a vida é sobre coragem de fazer escolhas difíceis, sobre ter coragem de buscar a própria felicidade, mesmo quando as pessoas ao seu redor não entendem. Ela pausou. Meu coração acelerou. E então ela continuou, com um sorriso no rosto. E quero agradecer também a Viviane, que trouxe luz para a vida do meu pai, e me mostrou que às vezes as pessoas entram na nossa vida para nos salvar de situações tóxicas. Situações tóxicas. Eu senti o chão desabar debaixo dos meus pés. Algumas pessoas na plateia olharam para mim de soslaio. Outras baixaram os olhos. Júlia ergueu a taça e disse, alto e claro: Um brinde ao meu pai, que se livrou dessa mulher nojenta que é minha mãe. O salão inteiro explodiu em risos. Não eram risadas desconfortáveis. Eram risadas de aprovação, risadas cruéis. Eu olhei ao redor e vi rostos que eu conhecia há anos, primos, tios, amigos da família, todos rindo da humilhação pública da mulher que tinha criado aquela festa, que tinha pago metade daquela celebração. Antônio levantou a taça com um sorriso vitorioso. Viviane também. Ricardo riu e bateu palmas. E Júlia, minha filha, a criança que eu carreguei no ventre, que eu amamentei, que eu criei com todo o meu amor, me encarou com olhos cheios de desprezo. Todos esperavam meu choro. Esperavam que eu saísse correndo, humilhada, destruída. Mas algo dentro de mim se quebrou naquele momento. E quando algo se quebra por completo, às vezes uma nova coisa nasce no lugar. Algo mais frio, mais calculado. Eu não chorei. Limpei a boca calmamente com o guardanapo de tecido. Peguei minha bolsa. Tirei meu celular de dentro dela e, com toda a calma do mundo, desbloqueei a tela. O salão ainda ria. Júlia ainda me olhava com aquele sorriso cruel nos lábios. Abri o aplicativo do meu banco. Aquele banco onde eu tinha 3 contas. A primeira era minha conta pessoal, com minhas economias de 63 anos de vida. A segunda era uma conta conjunta que eu tinha aberto com Júlia anos atrás, quando ela estava começando a vida, para emergências. Eu depositava dinheiro lá regularmente. E a terceira era uma conta poupança que eu tinha aberto no nome dela quando ela nasceu, e que eu alimentei durante 38 anos. Naquela terceira conta tinha R$243 mil. Dinheiro que eu juntei, mês após mês, ano após ano, para garantir que minha filha sempre tivesse um colchão de segurança. Dinheiro que ela sabia que existia. Dinheiro que ela contava para comprar a casa nova que tanto queria. Com 3 toques na tela, eu desfiz a conta poupança e transferi todo o valor para minha conta pessoal. 3 toques. R$243 mil. Sumidos. O celular de Júlia vibrou na mesa principal. Ela pegou, olhou a tela e eu vi exatamente o momento em que a notificação do banco apareceu. Conta poupança encerrada. Saldo zerado. O sangue fugiu do rosto dela. O sorriso cruel desapareceu. Ela ficou branca, completamente branca. Olhou para mim com os olhos arregalados, incrédula. O silêncio foi ensurdecedor. Ricardo percebeu que algo estava errado. Antônio também. As risadas começaram a morrer.
As pessoas olhavam de mim para Júlia, confusas, sentindo que algo tinha mudado no ar. Eu me levantei. Coloquei o celular de volta na bolsa. Alisando meu vestido, sorri. Um sorriso calmo, sereno, quase maternal. E disse a última coisa que ela ouviria de mim naquela noite. Parabéns pelos 15 anos de casamento, minha filha. Espero que você e seu pai sejam muito felizes juntos, porque comigo vocês não contam mais. Eu virei as costas e saí daquele salão de cabeça erguida, sob o silêncio mais pesado que já senti na vida. Ninguém riu, ninguém disse nada. Só ouviram o som dos meus saltos no chão de mármore, batendo firme a cada passo que eu dava para longe daquela família que não era mais minha. Quando cheguei em casa naquela noite, eu não chorei. Eu me sentei no sofá, sozinha. E pela primeira vez em 40 anos, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Liberdade. Mas eu ainda não sabia o que estava por vir. Porque no dia seguinte, quando acordei, eu tinha 27 chamadas perdidas de Júlia. E 40 mensagens no WhatsApp. Todas dela. Todas desesperadas. Mãe, você ficou louca? Você não pode fazer isso. Esse dinheiro é meu. Eu vou processar você. Você vai me pagar por isso. Eu li todas as mensagens com calma. Tomei meu café. E então respondi apenas uma coisa. O dinheiro era meu. A conta estava no meu nome. Eu alimentei ela durante 38 anos. E agora eu decidi o que fazer com ele. Você me ensinou ontem que família é sobre escolhas. Eu fiz a minha. Bloqueei o número dela. Mas claro que ela não ia desistir tão fácil. 2 horas depois, Ricardo apareceu na porta da minha casa. Ele tocou a campainha insistentemente. Bateu na porta. Gritou meu nome. Eu não abri. Liguei para a polícia e disse que tinha um homem perturbando minha paz. Eles vieram, conversaram com ele e ele foi embora. Naquela tarde, Antônio me ligou. Eu atendi, curiosa para ouvir o que ele tinha a dizer. Teresa, você precisa devolver esse dinheiro para a Júlia. Isso é coisa de criança. Você está sendo infantil. Eu ri. Pela primeira vez em 5 anos, eu ri na cara do meu ex-marido. Infantil? Eu? Antônio, você largou 40 anos de casamento por uma mulher que poderia ser sua filha, humilhou nossa família inteira e agora vem me dizer o que é ser adulto? A Júlia aprendeu com você a fazer escolhas. Eu também estou fazendo as minhas. Desliguei. Mas eu sabia que aquilo não ia parar. Júlia não ia aceitar perder aquele dinheiro. E eu estava certa. Porque 3 dias depois, eu recebi uma notificação judicial. Júlia estava me processando. Ela alegava que o dinheiro era dela por direito, que eu tinha prometido, que era uma doação verbal e que eu estava agindo de má fé. Quando li aquele processo, eu senti algo dentro de mim endurecer ainda mais. Minha própria filha estava me processando. Ela estava disposta a me arrastar para um tribunal, a sujar meu nome, a destruir o que restava da nossa relação, tudo por dinheiro. Foi nesse momento que eu decidi que não ia apenas me defender. Eu ia contra-atacar, e eu tinha munição. Muita munição. Porque durante todos aqueles anos, eu guardei tudo. Todas as transferências que fiz para a Júlia. Todas as contas que paguei. Todos os presentes caros que dei. Eu tinha recibos, comprovantes, mensagens. E mais do que isso, eu tinha informações que Júlia não sabia que eu tinha. Eu sabia, por exemplo, que ela e Ricardo estavam com dívidas. Dívidas grandes. Eles tinham feito um empréstimo de R$180 mil para reformar o apartamento e comprar um carro novo. Eles contavam com aquele dinheiro da poupança para quitar o empréstimo e ainda sobrar para a casa nova. Eu sabia também que Ricardo estava com problemas no escritório de advocacia. Um cliente grande tinha saído e o faturamento tinha caído. Eles estavam sufocados financeiramente. E aquele dinheiro era a tábua de salvação deles. E eu sabia uma coisa que Júlia jamais imaginaria que eu descobriria. Uma coisa que mudaria tudo. Há 2 meses, antes de tudo isso explodir, eu tinha almoçado com uma prima distante, a Marlene. Ela trabalha como assistente social na prefeitura. Durante o almoço, ela mencionou casualmente que tinha visto o nome da Júlia em uma lista de beneficiários de um programa de auxílio para famílias de baixa renda. Eu fiquei confusa.
Júlia não era de baixa renda. Ela e Ricardo tinham rendimentos bons. Mas Marlene me explicou que, às vezes, as pessoas omitiam informações nas declarações para se qualificar para os programas. Eu pedi para Marlene verificar discretamente. E o que ela descobriu me deixou gelada. Júlia tinha declarado uma renda muito menor do que a real para se qualificar para um programa habitacional. Ela tinha omitido os rendimentos de Ricardo, tinha omitido aluguéis que recebia de um pequeno imóvel que tinham comprado, e tinha recebido um subsídio de R$ 45 mil do governo para a compra de imóvel. Isso era adulteração. Isso era o que o governo chama de obtenção de benefício de forma irregular. Isso podia dar processo. Isso podia dar devolução do dinheiro com multa. Isso podia destruir a reputação de Ricardo como advogado. E eu tinha guardado essa informação, sem saber que um dia eu precisaria usar. Quando recebi aquele processo de Júlia, eu soube que tinha chegado a hora. Eu liguei para um advogado, o Dr. Henrique, um homem de 60 anos, sério, competente, que tinha me ajudado no meu divórcio. Contei tudo para ele. Mostrei os documentos, mostrei as provas que eu tinha. Dr. Henrique me olhou por cima dos óculos e disse: Teresa, você tem muito mais do que precisa para se defender. Mas se você quiser, você pode fazer muito mais do que isso. Você pode virar esse jogo completamente. Como? Você pode entrar com uma ação de cobrança contra sua filha. Cobrar de volta tudo que você investiu na vida dela. Todas as doações, todos os pagamentos. No Brasil, doações podem ser revogadas em caso de ingratidão. E o que ela fez com você na festa, na frente de todos, se encaixa perfeitamente na definição legal de ingratidão. Eu senti meu coração acelerar. E quanto ao benefício do governo? Isso é separado. Mas se você tiver provas concretas, isso pode ser reportado ao Ministério Público. As consequências para ela seriam sérias. Eu respirei fundo. Olhei para aquele processo que minha filha tinha movido contra mim. Olhei para as palavras escritas ali, acusando-me de má-fé, de roubo, de manipulação. Vamos em frente, Dr. Henrique, com tudo. Mas espera. Antes de eu contar o que aconteceu depois, me diz uma coisa. Você acha que eu exagerei? Ou você teria feito a mesma coisa no meu lugar? Deixa aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião sincera. Nos dias seguintes, Dr. Henrique e eu trabalhamos como uma máquina. Ele me orientou a juntar absolutamente tudo que eu tinha. Cada comprovante, cada recibo, cada transferência bancária. E eu tinha muita coisa. Durante 38 anos, eu fui uma mãe presente. Mais do que presente. Eu fui a rede de segurança de Júlia em cada fase da vida dela. Quando ela quis fazer faculdade em uma universidade particular cara, eu paguei. R$ 68 mil em mensalidades ao longo de 4 anos e meio. Quando ela se formou e quis fazer uma pós-graduação, eu paguei também. Mais R$ 22 mil. Quando ela casou, eu dei a entrada no apartamento. R$ 110 mil. Quando os netos nasceram, eu comprei o enxoval completo, paguei a enfermeira particular, dei o berço importado, o carrinho de luxo. Mais R$ 15 mil. Quando Júlia quis abrir a primeira empresa, uma lojinha de roupas que faliu em 8 meses, eu investi. R$ 30 mil que nunca voltaram. Quando ela e Ricardo quiseram fazer aquela viagem para a Europa para comemorar 10 anos de casados, eu paguei metade. R$ 18 mil. Eu somei tudo. Com juros e correção monetária, o valor total que eu tinha investido na vida de Júlia chegava a R$ 437 mil. R$ 437 mil que eu tinha dado de coração aberto, sem esperar nada em troca. Mas agora, com ela me processando, com ela me chamando de nojenta na frente de todo mundo, esse dinheiro tinha se transformado em uma dívida. Uma dívida legal. Dr. Henrique preparou uma contestação ao processo de Júlia e, junto, uma reconvenção. É um termo jurídico que significa que eu não estava apenas me defendendo, eu estava contra-atacando no mesmo processo. Eu estava cobrando tudo de volta, com base no artigo do Código Civil que permite revogar doações em caso de ingratidão. E ingratidão, segundo a lei, inclui ofensas graves à honra do doador. Chamar a própria mãe de nojenta em público, na frente de dezenas de pessoas, se encaixava perfeitamente. Mas Dr. Henrique foi além.
Ele conseguiu juntar testemunhas, pessoas que estavam na festa e que ficaram chocadas com o que Júlia fez. 3 primas minhas aceitaram dar depoimento. Elas descreveram a cena, o tom de voz de Júlia, as risadas, a humilhação pública. Uma delas até tinha gravado um vídeo de 15 segundos, onde dava para ouvir claramente a voz da Júlia dizendo aquelas palavras. Um brinde ao meu pai, que se livrou dessa mulher nojenta que é minha mãe. Quando ouvi aquele vídeo de novo, no escritório do Dr. Henrique, eu senti uma dor física no peito. Mas ao mesmo tempo, eu senti uma clareza absoluta. Não havia volta. Não havia reconciliação possível. O que tinha sido feito não podia ser desfeito. Entreguei a doutor Henrique também as informações sobre o benefício habitacional que Júlia tinha recebido irregularmente. Ele verificou tudo, cruzou os dados e confirmou. Júlia tinha omitido informações na declaração. Ela tinha se beneficiado de um programa que não era para ela. Teresa, se eu reportar isso ao Ministério Público, as consequências vão ser sérias. Júlia vai ter que devolver os 45 mil reais com multa. Pode chegar a 70 mil reais no total. E Ricardo, como advogado, pode responder também, porque ele certamente estava envolvido na preparação dos documentos. Faça o que tem que ser feito, doutor. Ele assentiu. Enquanto isso, Júlia continuava me bombardeando. Como eu tinha bloqueado o número dela, ela passou a me mandar e-mails. E-mails longos, raivosos, me acusando de destruir a vida dela, de ser uma mãe horrível, de ser vingativa, de ser cruel. Um dos e-mails dizia: "Você sempre foi assim, mãe, sempre controladora, sempre usando o dinheiro para manipular todo mundo. Você acha que porque pagou as coisas você é dona de mim? Você acha que pode controlar minha vida? Eu cresci, mãe. Eu não preciso mais de você. E você não aguenta isso, não aguenta que eu tenha minha própria vida, minha própria família. Por isso você está fazendo isso. Por ciúmes, por inveja. Porque você é uma mulher amargurada que não consegue ver a filha feliz." Eu li aquele e-mail 3 vezes. E cada vez que lia, eu ficava mais tranquila com a decisão que tinha tomado. Porque Júlia tinha reescrito a história inteira na cabeça dela. Eu não era mais a mãe que sacrificou tudo por ela. Eu era a vilã, a controladora, a amarga. E se era assim que ela me via, então não havia razão para eu continuar sendo a mãe devotada. Não havia razão para eu continuar me sacrificando. Eu não respondi o e-mail, mas segui em frente com o processo. 2 semanas depois, Júlia e Ricardo receberam a notificação da reconvenção. Eles descobriram que eu não estava apenas me defendendo. Eu estava cobrando 437 mil reais de volta. O telefone tocou naquela noite. Era um número desconhecido. Eu atendi. "Teresa, aqui é o Ricardo. Precisamos conversar." "Não temos nada para conversar, Ricardo." "Teresa, por favor. Júlia está desesperada. Ela não está dormindo, não está comendo. Ela está em pânico. Você não pode fazer isso com ela." "Eu não fiz nada com ela, Ricardo. Eu apenas estou me defendendo de um processo que ela moveu contra mim." "Mas você está cobrando um valor absurdo. 400 mil reais. Você sabe que a gente não tem esse dinheiro." "Eu sei exatamente quanto vocês têm, Ricardo. Eu sei das dívidas, eu sei do empréstimo, eu sei de tudo. E não é problema meu. Teresa, pelo amor de Deus, pense nos seus netos. Pense no Pedro e na Laura. Eles vão sofrer com isso. Essa foi a gota d'água. Você está usando meus netos como chantagem emocional, Ricardo? Vocês me humilharam, me chamaram de nojenta, me excluíram da família e agora querem que eu pense nos netos? Onde estavam os netos quando Júlia estava rindo da minha cara na frente de todo mundo?" Silêncio do outro lado. "Deixa eu te falar uma coisa, Ricardo. Eu passei 63 anos da minha vida colocando os outros na frente de mim. Eu coloquei meu marido na frente. Eu coloquei minha filha na frente. Eu sempre fui a última. Sempre fui a que cedia, a que perdoava, a que engolia. E sabe onde isso me levou? Me levou para uma festa onde minha própria filha me chamou de nojenta. Então não. Eu não vou pensar nos netos. Eu não vou pensar em ninguém além de mim mesma, pela primeira vez na vida." Desliguei. Mas eu sabia que Júlia ainda não tinha visto o pior, porque 2 dias depois, a bomba do Ministério Público explodiu. Júlia e Ricardo receberam uma notificação oficial.
O Ministério Público tinha aberto uma investigação sobre a obtenção irregular do benefício habitacional. Eles tinham 15 dias para apresentar defesa. E o documento já informava que, confirmada a irregularidade, eles teriam que devolver os R$ 45 mil com multa de 50%. R$ 72 mil. Júlia me ligou desesperada daquele número desconhecido. Eu atendi só para ouvir. Mãe, foi você que fez isso. Você está destruindo minha vida. Júlia, eu não fiz nada além de reportar uma irregularidade que eu descobri. Se você e Ricardo fizeram algo errado, vocês vão ter que responder por isso. Você é uma víbora. Você é um monstro. Eu nunca devia ter nascido de você. Talvez não, Júlia. Talvez você devesse ter nascido da Viviane, já que você a admira tanto. Eu desliguei. Naquela noite, eu dormi melhor do que tinha dormido em meses. Porque pela primeira vez, eu não estava carregando o peso da culpa. Eu não estava me perguntando se tinha sido uma boa mãe. Eu sabia que tinha sido. E eu sabia que nada que eu fizesse seria suficiente para uma filha que tinha me transformado em vilã na cabeça dela. Mas Júlia ainda tinha uma carta na manga. Uma carta que eu não esperava. Porque 3 dias depois, eu recebi uma ligação do meu filho, o Marcelo. Marcelo é meu filho mais velho, 3 anos mais velho que Júlia. Ele mora em Curitiba, é casado, tem uma filha pequena. Nós sempre tivemos uma relação boa, mas distante. Ele sempre foi mais reservado, mais independente. Depois que ele se mudou para Curitiba há 10 anos, a gente se fala pouco. Algumas ligações, algumas mensagens, visitas esporádicas. Mãe, a Júlia me ligou. Ela me contou tudo o que está acontecendo. Eu respirei fundo. E o que ela te contou, Marcelo? Que você tirou o dinheiro dela, que você está processando ela, que você denunciou ela para o governo. E você acredita na versão dela? Silêncio. Mãe, eu não sei em quem acreditar, mas eu sei que isso está destruindo a família. Eu sei que o papai está sofrendo com isso. Eu sei que a Júlia está desesperada. O seu pai está sofrendo? Marcelo, seu pai me traiu e me largou há 5 anos. Ele não sofre com nada, a não ser com o próprio ego. Mãe, independente do que aconteceu entre você e o papai, a Júlia é sua filha. Você não pode fazer isso com ela. Marcelo, você estava na festa? Não, eu não pude ir. Então você não viu o que ela fez comigo. Você não ouviu o que ela disse. Você não viu a humilhação pública que eu passei. Mãe, mas processar a própria filha? Cobrar R$ 400 mil? Isso não está certo. Eu senti meu coração apertar, porque ali estava meu filho, meu primogênito, tomando o lado da irmã, sem nem conhecer toda a história, sem nem tentar entender o meu lado. Marcelo, eu vou te mandar o vídeo. Eu vou te mandar as provas. E depois que você ver tudo, você me liga de volta e a gente conversa. Mas não venha me julgar sem saber da história completa. Eu desliguei. Mandei o vídeo para ele. Mandei os prints das mensagens agressivas de Júlia. Mandei os e-mails. Mandei tudo. Ele não me ligou de volta. E foi nesse momento que eu percebi que Júlia estava fazendo o que manipuladores sempre fazem. Ela estava virando a família inteira contra mim. Ela estava se colocando como a vítima. E muita gente estava comprando essa história. Mas eu tinha algo que Júlia não esperava que eu tivesse. Eu tinha uma aliada. Uma pessoa que conhecia a verdade. Uma pessoa que tinha testemunhado tudo de perto durante anos. Minha irmã, Sônia. Sônia é 4 anos mais nova que eu. Nós sempre fomos próximas, mas nos últimos anos, com a correria da vida, nós tínhamos nos afastado um pouco. Ela mora em São José dos Campos, a 1 hora de distância de mim. Nós nos falávamos por WhatsApp, mas nos víamos pouco. Quando tudo explodiu, eu liguei para ela. Contei tudo, mandei o vídeo. E Sônia ficou em choque absoluto. Teresa, eu não acredito que a Júlia fez isso. Eu não acredito que ela foi capaz. Eu também não acreditava, Sônia. Mas foi. E o Antônio estava lá, rindo? Estava. E a Viviane também. Sônia ficou em silêncio por um momento. Você sabe o que eu acho, Teresa? Eu acho que o Antônio está por trás disso. Como assim? Pensa comigo. A Júlia sempre foi próxima de você. E de repente, nos últimos 2 anos, ela muda completamente.
Ela começa a te tratar mal, a te excluir, a se aproximar do pai. Você acha que isso foi espontâneo? Eu acho que alguém está enchendo a cabeça dela. E esse alguém é o Antônio. Eu fiquei pensando. Fazia sentido. Antônio sempre foi manipulador. Ele sempre soube exatamente o que dizer para conseguir o que queria. E ele tinha um motivo para virar a Júlia contra mim. Culpa. Antônio me traiu. Ele destruiu uma família de 40 anos. Ele machucou profundamente nossa filha na época. Mas agora, com o tempo, ele estava reescrevendo a história. Ele estava se pintando como a vítima, como o homem que finalmente encontrou a felicidade. E para isso funcionar, ele precisava que eu fosse a vilã. E Júlia, que sempre idolatrou o pai, comprou essa narrativa. Sônia, mesmo que seja verdade, o que eu posso fazer? O estrago já está feito. Você pode parar de se defender sozinha, Teresa. Você precisa de testemunhas. Você precisa de pessoas que contem a verdade. E eu vou ser uma delas. Sônia veio para São Paulo no dia seguinte. Ela foi direto para o escritório do Dr. Henrique e deu um depoimento completo. Ela contou como ela tinha visto eu me sacrificar pela Júlia durante anos. Como eu tinha aberto mão de coisas para mim para dar para minha filha. Como eu tinha sido uma mãe dedicada, presente, amorosa. E ela contou também sobre as mudanças que tinha observado em Júlia. Como ela tinha começado a falar mal de mim nas reuniões de família. Como ela tinha defendido o Antônio. Como ela tinha dito certa vez que eu tinha sido sufocante com o pai. Dr. Henrique incluiu o depoimento de Sônia no processo. E então ele me deu uma notícia que mudou tudo. Teresa, eu consegui uma audiência de conciliação. Vai ser daqui a 2 semanas. Você, Júlia e Ricardo vão sentar com o juiz e tentar chegar a um acordo. Meu coração disparou. Eu não quero acordo, doutor. Eu sei, mas a audiência é obrigatória. E pode ser uma oportunidade. Oportunidade para quê? Para você olhar sua filha nos olhos, na frente de um juiz, e dizer tudo o que você precisa dizer. Sem gritos, sem interrupções, só a verdade. Eu pensei por um momento. Está bem, vamos. Nas 2 semanas seguintes, eu me preparei. Eu ensaiei o que ia dizer. Eu juntei forças, porque eu sabia que aquela audiência seria o confronto definitivo. Ali, eu ia olhar para a minha filha e dizer tudo o que estava entalado na minha garganta. E então, o dia chegou. Era uma quinta-feira de manhã. Eu cheguei ao fórum às 8h30. Dr. Henrique já estava lá, esperando. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça e disse: "Você está pronta?" "Estou." Entramos na sala de audiências. Era uma sala pequena, com uma mesa grande no centro. O juiz ainda não tinha chegado. Eu me sentei de um lado da mesa. Dr. Henrique ao meu lado. 5 minutos depois, a porta se abriu. E Júlia entrou. Eu não a via pessoalmente desde a festa. Fazia mais de um mês. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras profundas, o cabelo preso de qualquer jeito. Ela me olhou com uma mistura de raiva e desespero. Ricardo entrou logo atrás dela. Ele também estava com uma aparência cansada, derrotada. O advogado deles, um homem mais jovem que eu não conhecia, fechou a porta. Ficamos ali, em silêncio, esperando o juiz. O clima era sufocante. Júlia me encarava. Eu segurava o olhar dela, sem desviar. Então, o juiz entrou. Um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, expressão séria. Ele se sentou, ajeitou os óculos e olhou para todos nós. "Bom dia. Essa é uma audiência de conciliação no processo número tal. Dona Teresa de um lado, Júlia e Ricardo do outro. Antes de começarmos, eu quero deixar claro que estamos aqui para tentar um acordo. Não é hora de brigar, é hora de conversar. Entendido?" Todos concordaram. "Muito bem. Então vamos começar. Dona Júlia, a senhora moveu um processo contra sua mãe, alegando que ela retirou indevidamente um valor de uma conta poupança. Dona Teresa, a senhora contestou e moveu uma reconvenção, cobrando de volta doações feitas à sua filha. Alguém quer começar?" Júlia levantou a mão imediatamente. "Eu quero. Meritíssimo. Eu quero dizer que minha mãe está fazendo isso por vingança. Ela não aceita que eu tenha uma relação com meu pai. Ela não aceita que eu seja feliz. E por isso, ela está tentando me destruir financeiramente." O juiz olhou para mim. "Dona Teresa,
O que a senhora tem a dizer? Eu respirei fundo. Era a minha hora. Meritíssimo, eu vou ser bem direta. Eu passei 38 anos da minha vida sendo mãe da Júlia. Eu paguei a faculdade dela. Eu dei a entrada no apartamento dela. Eu cuidei dos netos dela. Eu investi R$ 437 mil na vida dela. E eu fiz tudo isso de coração aberto, sem cobrar nada. Mas há um mês, no aniversário de casamento dela, ela me humilhou publicamente. Ela me chamou de nojenta na frente de dezenas de pessoas. Ela riu da minha cara. E depois disso, ela me processou. Ela me acusou de roubo. Ela me mandou e-mails me xingando, me chamando de controladora, de amarga. E agora ela quer que eu acredite que eu sou a vilã dessa história? Júlia explodiu. Por que você é? Você sempre foi. Você usou o dinheiro para me controlar a vida inteira. O juiz bateu na mesa. Silêncio! Ninguém vai gritar aqui. Dona Júlia, a senhora terá sua vez de falar. Agora é a vez de sua mãe. Eu continuei, com a voz firme. Meritíssimo, eu nunca usei dinheiro para controlar minha filha. Eu dei o dinheiro porque eu a amava. Porque eu queria que ela tivesse oportunidades que eu não tive. Mas ela transformou esse amor em controle na cabeça dela. Ela transformou cada sacrifício que eu fiz em manipulação. E eu não aceito isso. O juiz olhou para Júlia. Dona Júlia, a senhora tem provas de que sua mãe usava o dinheiro para controlá-la? Júlia hesitou. Ela sempre deixava claro que tinha me ajudado. Sempre jogava na minha cara. Eu nunca joguei nada na sua cara, Júlia. Eu disse sentindo a raiva subir. Eu nunca cobrei nada de você. Não precisava cobrar com palavras, mãe. Você cobrava com atitudes, com aquele olhar de decepção quando eu não fazia o que você queria. Eu ri. Uma risada amarga. Júlia, você está reescrevendo a história inteira para se encaixar na vítima, porque é mais fácil me transformar em vilã do que admitir que você se tornou uma pessoa cruel. O advogado de Júlia interveio. Meritíssimo, a questão aqui não é quem foi cruel ou não. A questão é que Dona Teresa retirou um valor que estava destinado à sua filha. Um valor que foi acumulado ao longo de 38 anos com a promessa de que seria da Júlia. Dr. Henrique respondeu imediatamente. A conta estava no nome da Dona Teresa. Ela era a única titular. Ela podia fazer o que quisesse com o dinheiro. E mais, ela só tomou essa decisão depois de ser humilhada publicamente pela filha. É uma reação legítima. O juiz olhou para os documentos. Eu tenho aqui um vídeo da festa onde Dona Júlia faz um brinde. Eu vou reproduzir. Meu coração acelerou. O juiz apertou play no notebook e a voz de Júlia ecoou na sala. Um brinde ao meu pai que se livrou dessa mulher nojenta que é minha mãe. O som das risadas preencheu o silêncio. Júlia baixou a cabeça. Ricardo colocou a mão no rosto. O juiz pausou o vídeo. Dona Júlia, a senhora confirma que essas são suas palavras? Júlia não respondeu. Dona Júlia, eu perguntei se a senhora confirma. Eu confirmo, ela disse baixinho. E a senhora consegue entender por que sua mãe se sentiu ofendida? Júlia olhou para mim com raiva. Eu estava com raiva. Eu falei sem pensar. Sem pensar? Eu disse, sentindo as lágrimas chegarem. Júlia, você ensaiou aquilo. Você preparou aquele brinde. Você olhou para mim e disse aquelas palavras com toda a intenção de me machucar. Não venha dizer que foi sem pensar. Júlia começou a chorar. Você não entende, mãe. Você não entende o que eu passei. Você não entende como foi crescer com você me sufocando, me controlando, me fazendo sentir que eu nunca era boa o suficiente. Eu nunca fiz isso! Eu gritei, perdendo a compostura. Eu sempre te apoiei, eu sempre te amei, e você transformou tudo isso em algo horrível na sua cabeça porque seu pai te convenceu disso. O juiz bateu na mesa de novo. Silêncio, as duas. Eu respirei fundo, tentando me controlar. As lágrimas desciam pelo meu rosto, mas eu não me importava. O juiz olhou para Júlia. Dona Júlia, eu vou ser franco com a senhora. O que a senhora fez foi grave. Humilhar a própria mãe publicamente é algo que a lei brasileira considera como ingratidão. E ingratidão é motivo legal para a revogação de doações.
Sua mãe tem base legal para cobrar de volta tudo que ela investiu na sua vida. Júlia soluçou. Mas eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho 400 mil reais. E eu não tenho mais dignidade, Júlia, eu disse com a voz quebrada. Você me tirou isso na frente de todo mundo, então a gente está quites. O juiz suspirou. Eu vou propor um acordo. Dona Teresa devolve metade do valor da poupança para Dona Júlia, 120 mil reais. E, em troca, Dona Júlia desiste do processo e se compromete a pagar, de forma parcelada, 200 mil reais para a mãe, referente às doações. Eu olhei para Dr. Henrique. Ele murmurou. É um acordo razoável. Você recebe parte do que investiu e ela desiste de te processar. Eu olhei para Júlia. Ela estava arrasada, chorando, tremendo. Parte de mim, a parte que ainda era mãe, quis ceder. Quis aceitar o acordo, perdoar, seguir em frente, mas então eu lembrei da risada dela, do olhar de desprezo, das palavras cruéis, e eu lembrei que ela não tinha pedido desculpas. Nem uma vez. Não, eu disse. O juiz olhou para mim surpreso. Como não? Eu não aceito o acordo. Dona Teresa, a senhora está abrindo mão de receber 120 mil reais. Eu sei, mas eu também não vou devolver nada para ela. E eu vou continuar com a reconvenção. Eu quero que isso vá a julgamento. Júlia me olhou com desespero. Mãe, por favor, eu vou perder tudo. A gente vai perder o apartamento. A gente tem dívidas. Por favor. Eu segurei o olhar dela. Você deveria ter pensado nisso antes de me chamar de nojenta. E eu me levantei e saí da sala. Nas semanas seguintes, a guerra se intensificou. Júlia e Ricardo ficaram desesperados. Eles sabiam que se o processo fosse a julgamento, eles podiam perder. E mais do que isso, eles tinham agora a investigação do Ministério Público sobre o benefício habitacional. E foi aí que eles começaram a jogar sujo. Muito sujo. 3 dias depois da audiência, eu recebi uma ligação de Marcelo. Ele estava nervoso. Mãe, a Júlia me ligou. Ela disse que você está tendo uns surtos, que você está confusa, agressiva. Ela disse que está preocupada com a sua saúde mental. Eu gelei. Marcelo, eu não estou tendo surto nenhum. Eu estou perfeitamente bem. Ela disse que você está obcecada com vingança, que você não está dormindo, que você está emagrecendo. Mãe, eu estou preocupado. Marcelo, isso é manipulação. Júlia está tentando me pintar como louca para invalidar tudo o que eu estou fazendo. Mas, mãe, você realmente está bem? Eu respirei fundo. Marcelo, eu estou bem. Eu estou lúcida. Eu sei exatamente o que estou fazendo. E não sou eu quem está desesperada. É sua irmã. Ele ficou em silêncio. Mãe, eu não sei mais o que pensar. Essa situação está me deixando louco. Então não pense. Fica neutro, mas não deixa a Júlia te manipular. Ele desligou sem se despedir. Mas a estratégia de Júlia não parou por aí. 2 dias depois, eu descobri que ela tinha ido até o prédio onde eu moro e tinha conversado com a síndica. Ela disse que estava preocupada comigo, que eu estava sozinha, que eu podia estar com problemas de saúde. A síndica, Dona Marlene, me ligou para perguntar se eu estava bem. Eu expliquei toda a situação. Dona Marlene ficou indignada. Que absurdo, Teresa. Sua filha está tentando te desacreditar. Isso é muito sério. Eu sei, Marlene, e eu vou me proteger. Liguei para Dr. Henrique e contei tudo. Ele ficou preocupado. Teresa, isso é uma tática comum em processos familiares. Tentar desacreditar o outro lado, alegando problemas mentais. Você precisa se blindar. Eu recomendo que você faça uma avaliação psicológica completa, com um psiquiatra renomado, para ter um laudo que prove que você está mentalmente sã. No dia seguinte, eu procurei uma psiquiatra, a doutora Fernanda. Expliquei toda a situação. Ela fez uma avaliação completa comigo. Testes, entrevistas, análises. E no final, ela emitiu um laudo. Paciente apresenta plena capacidade cognitiva, emocional e mental. Não há sinais de transtornos psicológicos, demências ou qualquer comprometimento que possa afetar seu discernimento. Paciente demonstra estar em processo de luto familiar e tomada de decisões racionais em resposta a conflito interpessoal.
Entreguei o laudo para Dr. Henrique. Ele sorriu. Perfeito. Agora eles não têm como te atacar por esse lado. Mas Júlia ainda tinha outra carta. E essa foi a mais cruel de todas. Uma semana depois, eu recebi uma notificação. Júlia estava entrando com um pedido de interdição parcial contra mim. Ela alegava que eu estava em estado de vulnerabilidade emocional, que eu estava tomando decisões irracionais, prejudicando meu próprio patrimônio e bem-estar, e que ela, como filha, precisava me proteger. Quando li aquilo, eu senti uma mistura de raiva e incredulidade. Júlia estava tentando me tirar o controle da minha própria vida. Ela estava tentando me declarar incapaz. Dr. Henrique ficou furioso. Isso é absurdo. Isso é abusivo. Mas não se preocupe, Teresa. Nós temos o laudo psiquiátrico. Nós vamos derrubar isso facilmente. Mas o dano emocional já estava feito. Júlia tinha cruzado uma linha que não tinha volta. Ela estava disposta a me destruir completamente para conseguir o que queria. E foi nesse momento que eu decidi usar minha arma final, a opção nuclear que eu tinha guardado. Eu liguei para Dr. Henrique. Doutor, eu quero que você reporte formalmente ao Ministério Público e à Receita Federal todas as informações que eu tenho sobre Júlia e Ricardo. O benefício habitacional irregular, as omissões de renda, tudo. Teresa, você tem certeza? Isso vai ter consequências pesadas para eles. Eu tenho certeza. Eles me acusaram de ser louca. Eles tentaram me interditar. Eu não tenho mais piedade. Dr. Henrique fez o que eu pedi. Ele enviou um dossiê completo para o Ministério Público. Documentos, declarações, provas, tudo. Uma semana depois, Júlia e Ricardo receberam uma notificação oficial. O Ministério Público tinha concluído a investigação. Estava confirmado que eles tinham obtido o benefício habitacional de forma irregular. Eles teriam que devolver os R$ 45 mil com multa de 50%, total de R$ 67 mil. E mais, Ricardo estava sendo investigado por participação no crime, o que podia afetar sua licença de advogado. Júlia me ligou naquela noite. Ela estava histérica. Você destruiu minha vida. Você destruiu meu marido. Você é um monstro. Júlia, eu não destruí nada. Vocês fizeram algo ilegal. Vocês que se destruíram. Nós vamos perder tudo, tudo. E é culpa sua. Não, Júlia. É culpa de vocês. Vocês que quiseram guerra. E em uma guerra não existe piedade. Ela desligou gritando. Mas eu sabia que ela ainda tentaria uma última coisa. E eu estava certa. 2 dias depois, meus netos apareceram na porta da minha casa. Pedro, de 12 anos, e Laura, de 9. Eles estavam com os olhos vermelhos, chorando. Meu coração apertou. Eu abri a porta. Vovó, por favor, para com isso. Pedro disse com a voz embargada. A mamãe está chorando todo dia. O papai está desesperado. Por favor, vovó, perdoa a mamãe. Eu senti as lágrimas virem, porque aquilo era a coisa mais cruel que Júlia podia fazer, usar meus netos como arma emocional. Eu me abaixei e olhei para eles. Pedro, Laura, eu amo vocês. Mais do que tudo nesse mundo, mas o que está acontecendo é entre mim e a mamãe de vocês. E não tem nada que vocês possam fazer para mudar isso. Mas, vovó, a mamãe disse que você está sendo má, Laura chorou. Ela disse que você quer ver a gente na rua. Eu senti uma raiva profunda. Júlia estava manipulando as crianças, colocando palavras horríveis na boca delas. Laura, eu nunca quero ver vocês na rua, mas a mamãe de vocês tomou decisões ruins, e agora ela está pagando por isso. Não sou eu quem está fazendo isso com ela, é ela mesma. Eu abracei os dois. Eles choraram no meu colo. E então, eu chamei um Uber e mandei eles de volta para casa. Quando fechei a porta, eu desabei. Eu chorei. Eu gritei. Porque usar os netos contra mim era baixo demais. Era cruel demais. Mas mesmo assim, eu não voltei atrás. Porque eu sabia que se eu cedesse agora, Júlia ia aprender que podia me manipular para sempre. Que podia me machucar e depois usar os netos como escudo. E eu não ia permitir isso. Então eu segui em frente. E 3 semanas depois, chegou o dia do julgamento final. O julgamento foi marcado para uma terça-feira de manhã. Eu cheguei ao fórum às 8 horas. Dr. Henrique já estava lá,
com uma pasta enorme cheia de documentos. Você está pronta, Teresa? Estou. Entramos na sala. Júlia e Ricardo já estavam lá, com o advogado deles. Júlia estava com uma aparência terrível, mais magra ainda, com olhos fundos, cabelo sem vida. Ricardo também estava destruído. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. O julgamento durou 4 horas. Foi exaustivo. O advogado de Júlia tentou argumentar que as doações tinham sido feitas de forma espontânea, sem expectativa de retorno, e que eu não podia cobrá-las de volta só porque estava magoada. Dr. Henrique contra-argumentou com a lei. Ele citou o artigo do Código Civil que permite revogação de doações em caso de ingratidão. Ele apresentou o vídeo da festa. Ele apresentou os depoimentos das testemunhas. Ele apresentou os e-mails agressivos de Júlia. E ele foi implacável. Meritíssimo! O que a dona Júlia fez não foi apenas uma ofensa passageira. Foi uma humilhação pública, premeditada, cruel. Ela chamou a própria mãe de nojenta na frente de dezenas de pessoas. Ela riu. Ela incentivou outros a rirem. E depois, ela processou a mãe, acusando-a de roubo. Ela mandou e-mails com xingamentos. Ela tentou interditar a mãe, declarando-a incapaz. Isso não é ingratidão, meritíssimo. Isso é crueldade. O advogado de Júlia tentou minimizar. Meritíssimo, minha cliente estava emocionalmente abalada. Ela havia passado por conflitos com a mãe. Ela falou coisas que não devia, mas isso não justifica cobrar R$400 mil de volta. Dr. Henrique respondeu. Meritíssimo, a lei não exige que a ingratidão seja justificada. A lei exige apenas que ela seja grave, e chamar a própria mãe de nojenta publicamente é grave o suficiente. O juiz ouviu tudo, analisou os documentos, viu o vídeo, leu os depoimentos, e então ele se pronunciou. Eu vou ser claro. O que eu vi aqui é um caso de ruptura familiar profunda. Uma filha que humilhou a própria mãe de forma pública e cruel. E uma mãe que, em resposta, decidiu cortar os laços financeiros com essa filha. A lei brasileira permite a revogação de doações em caso de ingratidão. E o que foi demonstrado aqui se enquadra perfeitamente nessa definição. Júlia começou a chorar baixinho. No entanto, o juiz continuou, cobrar de volta absolutamente tudo que foi investido em uma filha ao longo de 38 anos é uma medida extremamente severa. Portanto, eu vou proferir a seguinte sentença. Meu coração acelerou. Dona Júlia deverá pagar a Dona Teresa o valor de R$250 mil, referente à parte das doações que podem ser legalmente revogadas. O pagamento será feito de forma parcelada ao longo de 10 anos, com juros. Dona Teresa não precisará devolver nenhum valor da poupança, uma vez que a conta estava em seu nome e ela tinha pleno direito de movimentá-la. O processo movido por Dona Júlia é julgado improcedente. Custas processuais por conta da autora. Júlia desabou. Ricardo colocou a mão no rosto. Eu fiquei imóvel. R$250 mil. Não era tudo, mas era uma vitória. Era a justiça reconhecendo que eu tinha sido vítima de ingratidão. O juiz bateu o martelo. Caso encerrado. Saímos da sala. No corredor, Júlia veio até mim. Ela estava chorando compulsivamente. Mãe, você está feliz agora? Você destruiu minha vida. Você ganhou. Está feliz? Eu olhei para ela e senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem pena. Nada. Júlia, eu não destruí sua vida. Você destruiu a sua própria vida quando decidiu me humilhar. E agora você vai pagar por isso. Literalmente. Ela me olhou com ódio puro. Eu nunca vou te perdoar por isso. Nunca. Eu também não vou te perdoar, Júlia. E a diferença é que eu posso viver com isso. Eu virei as costas e saí. Mas a justiça ainda não tinha terminado. Porque 2 semanas depois veio a sentença do Ministério Público sobre o benefício habitacional irregular. Júlia e Ricardo foram condenados a devolver os R$45 mil com multa. Total de R$70 mil. E Ricardo foi suspenso da OAB por 6 meses por conduta antiética. Quando soube disso, eu não senti satisfação. Eu só senti um vazio enorme, porque no final das contas, eu tinha ganhado.
Mas o preço tinha sido perder minha filha para sempre. Os meses seguintes foram de silêncio. Júlia não tentou mais contato. Ricardo também não. Marcelo me ligou uma vez, perguntando se eu tinha certeza do que estava fazendo. Eu disse que sim. Ele desligou e não ligou mais. Eu fiquei sozinha, mas pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti solitária. Eu me senti livre. Com o dinheiro que eu tinha guardado, eu decidi fazer coisas que eu nunca tinha feito. Eu viajei para o Nordeste, fiquei um mês em Porto de Galinhas. Eu conheci pessoas novas. Eu fiz aulas de pintura. Eu comecei a viver para mim. E então, 6 meses depois do julgamento, algo aconteceu. Eu estava em casa, assistindo televisão, quando a campainha tocou. Eu fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Era Júlia. Ela estava sozinha, com uma aparência ainda pior do que na última vez. Magra, pálida, destruída. Eu hesitei. Parte de mim queria abrir a porta. Parte de mim queria deixá-la ali fora. Eu abri. Júlia me olhou. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi lágrimas genuínas nos olhos dela. Não lágrimas de raiva, lágrimas de dor. Mãe, eu posso entrar? Eu dei um passo para o lado. Ela entrou. Ficamos ali, em pé, na sala, em silêncio. Mãe, eu perdi tudo, ela disse com a voz quebrada. Ricardo perdeu a licença. A gente teve que vender o apartamento para pagar as dívidas. A gente está morando em um lugar pequeno, longe. As crianças tiveram que mudar de escola. A gente não tem mais nada. Eu não disse nada. E eu sei que a culpa é minha. Eu sei que eu fui horrível com você. Eu sei que eu te machuquei de um jeito que não tem volta. Mas eu vim aqui porque eu não sei mais o que fazer. Eu não sei como recomeçar. Ela começou a chorar. Mãe, eu sei que você não vai me perdoar. Eu sei que eu não mereço perdão. Mas eu só queria dizer que eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Eu respirei fundo. E então eu disse o que precisava dizer. Júlia, durante 38 anos eu fui sua mãe. Eu te amei mais do que amei a mim mesma. Eu me sacrifiquei. Eu te coloquei em primeiro lugar sempre. E você transformou tudo isso em algo ruim. Você me chamou de nojenta. Você riu da minha cara. Você tentou me destruir. Ela baixou a cabeça. E agora você vem aqui dizer que sente muito. Mas sabe o que eu aprendi, Júlia? Eu aprendi que pedir desculpas não apaga o que foi feito. Não devolve a dignidade que foi tirada. Não cura as feridas que foram abertas. Eu sei, mãe. Eu sei. Você perguntou se eu posso te perdoar. E a resposta é não. Não posso. Não porque eu sou cruel, mas porque o que você fez comigo matou algo dentro de mim. Matou a mãe que eu era. E agora eu sou outra pessoa. Uma pessoa que aprendeu a se colocar em primeiro lugar. Júlia soluçou. Então não tem volta? Não tem jeito de a gente se reconectar? Eu olhei para ela e senti uma tristeza profunda, porque ela era minha filha, e parte de mim sempre ia amá-la. Mas a maior parte de mim não conseguia mais confiar nela. Júlia, você pode reconstruir sua vida. Você pode aprender com seus erros. Você pode ser uma pessoa melhor. Mas eu não vou estar lá para ver isso, porque eu já dei tudo o que eu tinha para dar. E agora eu preciso viver para mim. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então, ela assentiu. Eu entendo. Ela se virou para sair. Mas antes de abrir a porta, ela olhou para trás. Mãe, mesmo com tudo o que aconteceu, eu ainda te amo. Eu senti as lágrimas virem, mas eu segurei. Eu também te amo, Júlia. Mas amor não é suficiente. Nunca foi. Ela saiu. E eu fechei a porta. Naquela noite, eu chorei. Eu chorei por tudo que foi perdido. Eu chorei pela filha que eu perdi. Eu chorei pela família que não existia mais. Mas no dia seguinte, eu acordei. E eu continuei vivendo. Porque eu aprendi uma lição que demorou 63 anos para aprender. Eu aprendi que a gente não pode se sacrificar eternamente por pessoas que não valorizam nossos sacrifícios. Eu aprendi que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E eu aprendi que, às vezes, para renascer, a gente precisa deixar morrer tudo que nos prendia. Hoje, eu vivo sozinha. Mas eu não me sinto sozinha. Eu viajo, eu pinto, eu leio, eu tenho amigas, eu tenho uma vida.
E se um dia meus netos quiserem me procurar, eu vou estar aqui. Mas Júlia não. A porta para ela está fechada. Não por vingança, mas por amor próprio. Porque uma mãe pode amar uma filha para sempre, mas uma mulher também precisa amar a si mesma. E durante 63 anos eu esqueci disso. Agora eu não esqueço mais. E você? O que você teria feito no meu lugar? Teria perdoado ou seguido em frente sozinha? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Eu leio todos. E se você gostou dessa história, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. Tem uma história incrível te esperando aqui do lado que você precisa ouvir. É só clicar.